Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler Efésios 5, de 22 a 33. Feche seus olhos para a gente orar. Pai, nós te pedimos agora, nos ajude a entender a Tua palavra, nos ajude a ser transformados por ela. Só o Senhor ministrando ao nosso coração para fazer essa transformação à medida que a gente vai lendo a palavra e ela vai entrando em nossos corações e vai mudando aquilo que o Senhor tiver que mudar em nós para que sejamos mais parecidos com Jesus. Por isso nós já te agradecemos pela transformação diária que a Tua palavra faz em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos lá? 22. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura, perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nesta passagem das Escrituras e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo e cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém? Aqui a gente vê uma palavra que Paulo fala para os casais, mas ele fala em outra versão. Grande é esse mistério, essa comparação que ele faz do amor do marido à esposa, uma comparação com o amor de Cristo à igreja, com a preparação de tudo para aquele dia glorioso que vai ser a vinda do Senhor. É aquele dia em que nós, como igreja, estamos almejando e esperamos que é a volta de Jesus para buscar a sua noiva, a sua igreja. E quando a gente fala a sua igreja, a gente não está falando em denominação, a gente não está falando daquelas quatro paredes. Eu estou falando da igreja, que é você, que sou eu. A igreja de Cristo é aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Aqueles que falaram: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. E aquele que aceitou que Jesus morreu na cruz para dar uma remissão dos seus pecados. Aquele que se entregou ao Senhor completamente, que deixa o Senhor guiar os passos dele. Você passou por aquela cruz, você reconheceu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Você passou a ter uma posição de herdeiro, de filho de Deus, através dessa cruz, desse sacrifício de Jesus na cruz. E aqui Paulo faz essa comparação com relação ao relacionamento do marido e da esposa. E ele fala: grande é esse mistério. Por quê? Porque eu não vou entrar na parte de casais, porque isso aí nem é a minha praia, né? Então, assim, eu vou entrar mais na parte do seu relacionamento como igreja, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com os irmãos da igreja, com os irmãos em Cristo.
Eu e você, eu me incluo, nós precisamos ter esse tipo de relacionamento, de respeito, de amor. Nós precisamos estar nos preparando para o dia glorioso em que o noivo, que é Jesus, vai estar voltando para buscar a mim e a você. E a gente olha ao redor, quando a gente estuda as Escrituras e vê, os sinais estão aí. A vinda de Jesus está próxima. E quando ele fala aqui que nós precisamos alimentar, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu próprio corpo, como Cristo faz com a igreja. Cristo tem cuidado da igreja, tem dado aquilo que a gente precisa, através do Espírito Santo que está em nós, através do Espírito Santo que habita em nós, que somos a igreja de Cristo aqui nessa terra. Então nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos amar, nós precisamos respeitar. E quando Jesus ele começa a tomar conta da sua vida num total, num tudo, quando você realmente se posiciona como uma noiva, um filho de Deus, uma filha de Deus, você deixa Cristo te guiar em tudo. E aí o relacionamento entre marido e mulher, que é o que Paulo também fala aqui, vai ser prazeroso, não vai ser um pesar. Esse obedecer, esse respeitar, esse amar, em que todo o texto fala aqui, vai ser muito fácil e muito tranquilo, porque acima disso tudo está aquele que comanda realmente a sua vida, que é Cristo. E ele, por exemplo, numa hora de alguma coisa mais áspera entre você e seu esposo, entre você e sua esposa, Cristo, que é o cabeça, que te guia, que te orienta, vai te falar o que fazer, vai te falar o que está certo e o que está errado, no que você deve mudar, no que você não deve mudar, nós sempre temos coisas para mudar, né? Então nessa hora é que fala, grande é esse mistério, porque esse relacionamento entre marido e esposa é comparado com o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, se você está com o seu relacionamento dentro da sua casa e não está legal, é grande preocupação tem. Por quê? Porque vocês dois, mesmo sendo casados, vocês são a noiva de Cristo. Se vocês passaram pela cruz, vocês são a noiva de Cristo. Então tem que ter respeito, tem que ter comunhão, tem que ter amizade e tem que ter amor. Porque vocês dois, independente de serem marido e mulher, vocês são a igreja de Cristo aqui na terra. Então precisa ter. E isso sem falar nas nossas vidas, num geral de relacionamento. Relacionamento não é fácil, não é. Você se relacionar com pessoas diferentes de você não é fácil. Você se relacionar com uma pessoa que você escolheu para viver o resto da sua vida, mas que foi criado por outra família e ela tem outras manias, né? Porque todos nós temos manias. Tem outro jeito de viver, outro jeito de ser. Então isso aí leva um tempo para vocês se ajustarem e estarem naquela comunhão perfeita. Por isso que ele faz a comparação entre Cristo e a igreja. Nós estamos nessa fase também de ser ajustados para ser mais parecido com quem? Com Cristo, com o nosso noivo. Então esse tempo que a gente está aqui na terra é um ajuste, uma preparação. Deus está preparando eu e você para sermos mais parecidos com Jesus. Então cada dia que passa, você vai sendo transformado, você vai sendo mudado em várias áreas da sua vida. Eu vou sendo mudada em várias áreas da minha vida e preciso estar aberta a aprender. Você precisa estar aberto a aprender, a ouvir Deus, a ser menos rancoroso e menos turrão e se humilhar diante do Senhor e falar, Pai, trata na minha vida aquilo que o Senhor tiver que tratar. Muda o que o Senhor tiver que mudar, porque eu quero ser mais parecido com Jesus a cada dia. Isso porque ele fala do amor. Então, se você se ama, você vai amar o próximo,
você vai amar sua esposa, e esposa, você vai amar seu marido e vai respeitar ele. E essa questão da obediência que pega bastante para as mulheres, vai ser tranquilo. Por quê? Porque Jesus está no comando da sua vida. Jesus está no comando da minha vida. Então vamos deixar o Espírito Santo de Deus revelar para você o que precisa ser mudado em você para que você seja mais parecido com Jesus a cada dia. Você seja realmente uma cópia de Jesus, como a gente tem um ministério chamado Desescopo, que ele fala sempre, você é uma cópia de Jesus. Então que você seja realmente a cada dia transformado para ser realmente essa cópia de Jesus aqui na terra. Aí, amar, respeitar, obedecer vai ser facinho para mim e para você. Amém? Amém.